Bom dia, povo de Deus, bom dia. Eu glorifico ao Senhor por mais um encontro, por mais um vídeo, por mais uma oportunidade de estar aqui, trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, para mim, para você. Amém? Como é que você está? Eu te convido nesse dia de hoje que você permaneça até o final, porque eu sei que o Senhor vai falar contigo nesse vídeo. Amém, amados? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece que não seja da vontade do nosso Deus. Amém? Nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Nós sabemos que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é eterno, que Ele cuida dos seus, que Ele tem um propósito para todas as coisas. Nós temos que crer nisso, amados. A nossa natureza humana nos leva, quando estamos numa situação de desespero, a duvidar, né? A ser incrédulo, né? Mas nós devemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, porque é o que diz na palavra dele. E Ele vela pelo que Ele fala, Ele vela pela palavra dele. Aleluia, amém. Amados, a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração no dia de hoje, Deus está ardendo, Deus está bradando no meu coração, para que eu venha trazer essa mensagem. Como os irmãos que já me acompanham, os irmãos sabem que eu não prego placa de igreja, eu não venho aqui falar de outras denominações, não venho aqui falar de comportamento de líderes. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu tive uma preocupação comigo mesma, uma preocupação grande de como eu ia estar passando para vocês isso, sem que venha estar apontando ninguém, sem que venha estar falando de ninguém. Porque não é esse o chamado que Deus tem na minha vida, não é isso que Deus quer, né? Para nenhum de nós, aqueles que o Senhor chama segundo os seus propósitos, não cabem aos instrumentos de Deus, que somos eu, você, que leva a palavra do Senhor, a estar apontando o irmão, a estar falando de outra denominação, falando de outros irmãos. Mas a palavra de hoje é santificação. Deus, amados, eu sei que isso parece repetitivo. Eu sei que isso parece, né? A gente tem ouvido, tem escutado falar muito isso, sempre ouviu. E nos últimos tempos tem escutado muito. Mas é uma verdade. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele quer levar a igreja dele com Ele. E a igreja precisa se preparar. Quem é a igreja, irmãos? É eu, é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Melhor dizendo, Deus não habita em templos. O templo do Senhor é eu, é você. A própria palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, irmãos, ser crente dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, ser crente em 2 horas de culto é muito fácil, né? É muito fácil. Difícil é ser crente fora dessas 2 horas. Difícil é ser crente dentro de casa. Difícil é ser crente, sabe, num trabalho, num emprego, onde o chefe persegue, né? Onde um vizinho calunia, né? Difícil é ser crente dentro de uma casa onde é perseguido pelos seus, né? Difícil é ser crente à espera de uma promessa que já faz tanto tempo. Difícil é ser crente quando a despensa está vazia, né? Então, irmãos, é aí quando nós somos provados. É aí quando o Senhor, né, olha pra gente, né, e dali daquela atitude nossa, Ele se compraz, Ele se alegra ou Ele se entristece. Porque o nosso Deus se entristece.
E quem é causador da tristeza ou da alegria do Senhor? Somos nós. Quando nós cumprimos a palavra, quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós decidimos obedecer ao Senhor. Em circunstâncias, nós estamos alegrando ao Senhor. Amém? E quando nós fazemos o contrário, nós entristecemos Ele. Como não lembrar, né? De quando Satanás se apresenta junto com os santos, né? Com os filhos de Deus, né? Na presença de Deus, né? E que ali o Senhor pergunta, né? De onde vens? Aí o que é que Satanás responde? De rodear a terra e passear por ela. Ele rodeia a terra e passeia por ela, fazendo, sabe o que, irmãos? Observando a nós, né? Lançando tribulações, observando uma falha nossa, uma palavra torpe. Ele chega lá diante do nosso Deus. Que nós, nesse dia de hoje, a gente venha se autoexaminar e que a gente não venha envergonhar o nosso Deus. Que nesse dia de hoje a gente possa... Eu sei, irmãos, é difícil. É difícil seguir na caminhada, onde muitas das vezes até os nossos próprios irmãos, na fé que eu estou dizendo, não entendem a sua caminhada, né? Quando hoje em dia um evangelho que você se santificar parece uma afronta, né, para muitos. Querer fazer a vontade de Deus, sabe, você chegar e você dizer e você declarar que você quer uma vida de santificação, que você quer buscar os dons espirituais, parece uma afronta. Aonde hoje em dia, irmãos, se prega muito bens materiais, se prega muitas bênçãos sem medidas. Oi, Jéssica, meu amor, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, irmãos, aonde hoje em dia se usa a prosperidade como a única fonte de bênção do Senhor. Hoje em dia, dificilmente você ouve falar em bênçãos espirituais, em dons espirituais. Hoje em dia é muito difícil ouvir dizer, olha, vamos jejuar para que Deus venha derramar os dons dele sobre as nossas vidas. Que Deus venha nos santificar. Vamos jejuar para ser batizado no Espírito Santo. Aleluia. Tá errado, amados. Eu não tenho medo de dizer. Eu não tenho medo de estar errando, de estar pecando. Esse evangelho que ensina apenas buscar bens materiais. Assim a própria palavra em Mateus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e inverter. Nós não podemos querer pregar aquilo que não está na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós, aqueles que pregam aquilo que não está na palavra de Deus, prestará conta. O povo parece que está adormecido. O povo parece... Olha, amados, essa ministração aqui é para crente. Essa ministração aqui é para aqueles que já conhecem. Ou pelo menos acreditam que conhecem. Amados, a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16 diz, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, amados? Nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. Por isso agora, nos últimos tempos, Deus está levantando um povo diferente. Um povo que não teme a homem. Um povo que não tem medo de entregar aquilo que o Senhor manda entregar. Deus nos chamou para servir a Ele. Deus nos chamou para fazer a vontade dEle. Deus escolheu a mim e a você
antes mesmo de sermos gerados para a glória dele, para que nós viéssemos aqui na terra e fosse boca dele, porque cheio, desculpa, porque muita gente fala de Deus, muita gente quer falar em nome de Deus, mas não tem intimidade com ele. Muita gente se diz homens e mulheres de Deus, mas não tem um relacionamento com ele. Falam dele, como a própria Bíblia fala. A boca está cheia de palavras, né? Cheio de experiências faladas, mas o coração está longe do Senhor. Nós conhecemos um homem e uma mulher de Deus, amados, não é por muito ele falar, bater pé, pisotear, não. Nós conhecemos nas atitudes, é na humildade, é no amor que há nele. Porque eu creio que quando Deus chama alguém para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele, o primeiro dom que Deus coloca no coração do homem é o amor ao próximo. Primeiramente o amor a Deus. Porque não podemos. Eu desacredito de alguém que trabalha para o Senhor, que faz a obra do Senhor, que não ame a Deus. Você primeiro tem que amar aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Depois amar ao próximo. Amar para quem você vai exercer aquilo que Deus te chamou. Então, amados, a palavra que o Senhor trouxe para mim nesse dia de hoje, para trazer para mim e para você, que o Senhor ministrou no meu coração. E como eu disse no início do vídeo, eu fiquei temerosa porque eu não estou aqui, amados, como eu já falei, para julgar nem para apontar ninguém. Esse não é o meu papel. Esse papel de julgar, de apontar, é de Satanás, que quer jogar, que quer apontar, que quer mostrar erro. Eu não vim aqui para isso. E naquele grande dia o nosso Deus nos julgará. Ele é o juiz. E ele julgará cada um conforme as suas obras. Então, amados, a palavra que o Senhor me trouxe aqui, deixa eu ser breve para não me estender muito, está no livro de Atos 3, que vai falar assim: e apegando-se o coxo em que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Amém, amados? No versículo 3 do capítulo 1, vai falar a respeito da cura de um aleijado, né? A gente já conhece, é um milagre muito conhecido, né? Que Pedro e João estavam indo ao templo na hora nona, e aquele coxo, né? Aquele homem aleijado estava ali no templo, né? No templo chamado Formosa, pedia esmolas, né? E Pedro diz, né? Logo no versículo 6, Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando o coxo pela mão direita, o levantou, e ele foi curado. Aí no capítulo, né, vai falar que aquele povo, os israelitas, estavam maravilhados diante do milagre que Pedro tinha feito. Amados, e Pedro, ele não tomou para ele a glória. Amados, deixa eu dividir uma coisa com vocês aqui. Eu sempre, desde que eu voltei para o Senhor Jesus Cristo, e sempre que eu li a palavra de Deus, quem me conhece, eu já dividi isso com algumas pessoas. Não sei nem se com a irmã Jéssica eu já comentei isso. Mas eu aqui, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo o quanto eu estou distante de tudo que Deus quer que nós sejamos. E eu sou uma pessoa que eu pergunto muitas coisas a Deus. E aí, amados, eu comecei a perguntar a Deus por que nos tempos de hoje
Deus não levantava profetas como no tempo, né, de Eliseu, de Elias, no tempo da Bíblia aqui no Velho Testamento. Porque não tinha homens, né? Eu acredito, amados, até que possa ter, né? Ou eu agora pensando, pode ter. Eu não conheço, né? Homens como Elias, como Eliseu, sabe? Profetas assim. E Deus ministrou no meu coração. Quem me conhece sabe que eu não uso o nome do Senhor quando eu não tenho certeza. A irmã Jéssica me conhece. Ela sabe disso. E Deus ministrou no meu coração. Deus disse assim para mim, amados. Filha, eu perguntando para Deus, Senhor, por que, Pai? Por que, Senhor? Nos tempos de hoje a gente não... Porque eu não vejo mais, Senhor, profetas como Eliseu, como Elias. Deus falou assim ao meu coração, filha, se com o mínimo que eu tenho derramado sobre o povo, este povo toma glória para si, toma para si uma glória que pertence a mim, aleluia. Imagina, filha, se eu derramasse sobre eles o poder que eu derramava sobre aqueles profetas. Eles queriam tomar o meu lugar. Eles iam querer tomar o meu lugar, filha. Aleluia. Deus ministrou isso no meu coração. Nós sabemos muito bem quem foi que quis tomar o lugar do nosso Senhor. É triste, amados, perdão. É triste isso. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. É dele, por ele, é sobre ele. Nunca foi sobre mim, sobre você. Sempre foi sobre ele. O Senhor tem se entristecido com o povo dele. Porque o povo dele só buscam bênçãos. Só querem casa, só querem carro. Só querem empresas. E não, o povo de Deus não está nessa terra. Arica Basuri. O nosso maior bem, amados, não está aqui. O nosso maior tesouro está lá, preparado e guardado. E às vezes, por conta dessas coisas que nós queremos, às vezes necessitamos para sobreviver, estamos perdendo o bem mais precioso que o Senhor tem reservado para nós. Eu sei, amados, vocês gostariam de estar ouvindo uma palavra profética, uma palavra que dissesse, olha, a tua luta acaba aqui agora, Deus vai restituir tudo isso que você perdeu. Isso é promessa, sim, para aqueles que servem ao Senhor, mas isso não pode servir de maior objetivo em nossas vidas. A nossa maior busca, amado, não é essa. O nosso maior tesouro está reservado e somente Ele pode nos dar. Muitos de nós estamos distanciando do Senhor, estamos longe daquilo que Deus preparou para nós, por conta, amados, de bens palpáveis. Em Hebreus 12, 14 fala assim, para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. E a palavra de hoje é santificação. É sem santificação porque nada adianta, amados. Nós adquirimos a terra. O povo de Deus está distante dele. Deus está clamando. Deus não desiste de nós, amados. E Ele está clamando. Ele está clamando. Ele quer intimidade com o povo dele. Ele quer santificação. E às vezes, amados, a gente vê muitas
vezes, pessoas buscando dons para se autopromoverem. Eu sou, eu faço, eu falo. Quando eu falo, acontece. Quando eu oro, é curado. Quando eu profetizo, acontece. Tudo que eu falo acontece. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos nem respirando. Não foi em vão que Deus entregou o filho dele para morrer no madeiro. Não foi em vão tudo que ele padeceu. Não foi em vão tudo que ele passou por mim, por você. Ai. Irmãos, que nós possamos refletir, que nós possamos nessa tarde nos examinar e verdadeiramente muitos de nós estamos nos enganando, achando que o Senhor não conhece o nosso coração. Se eu perguntar aqui por que nós servimos a Deus, 99,9% vai dizer que servem a Deus porque ama a Deus. Porque primeiro que nós não escolhemos ao Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, né, amados? Mas verdadeiramente, o que tua boca está falando é o que tem no teu coração. Você ama o Senhor independente de qualquer coisa. Ele é o teu bem mais precioso. Deus está vindo, o Senhor está vindo buscar a igreja dele. E não vale dizer eu estou preparado, não vale dizer eu sei para onde eu vou, eu sou salvo. Porque, irmão, se você fosse salvo, se você já tivesse preparado, se você estivesse na posição de perfeição, você não estaria mais aqui. A cada dia, a palavra diz, eu te falei agora em Hebreus, esforça-se. A nossa conquista, a caminhada, a perfeição é cada dia, é a cada momento. Por um segundo você pode perder a sua salvação, se você não vigiar, se você pecar, né, contra o que o Senhor ordenou. A qualquer momento nós temos que estar vigilantes para não perder aquilo que o Senhor nos garante. Eu creio, eu espero em Cristo Jesus que essa mensagem de alguma forma venha trazer reflexão para mim e para você, porque Deus falou muito comigo. Em nossas vidas, amado, nós queremos algo da parte de Deus, tem um sonho, tem um desejo, tem algo que a gente tem buscado da parte de Deus. Que Deus vai nos conceder, se assim for a vontade dEle. Mas isso não pode ser, amado, mais importante do que a minha e a sua santificação, do que aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Uma coisa eu digo para você, você é um amado de Cristo. Deus te ama com amor incondicional. Não há nada que você faça que vá mudar o amor de Deus para com você, para a sua vida. O Senhor te escolheu. E quando Ele te escolheu, Ele já sabia que você iria errar, que você iria falhar, que você ia, por alguns momentos ia desacreditar. Mas Ele sabia também. Ele sabe também o coração que você tem, porque Ele vê o que o homem não consegue ver. Ele conhece o teu coração e Ele sabe que no teu coração há um desejo muito grande de fazer a vontade dEle.
de ser o causador de um sorriso no rosto do nosso Senhor. Deus te chama no dia de hoje para ser aquele profeta que há muito tempo não se ouve falar. Sabe por que o Senhor não derrama poder de tal forma que vivamos? Não sei nem se essa palavra está correta. Como os profetas naquela época viveu. Porque Deus não derrama o poder dele, a unção dele. De qualquer forma, é preciso santificação. Então, amados, se a gente for estudar, né, olhar a palavra, a gente vai ver o quanto esses homens, eles buscavam santificação. E voltando para o texto aqui, já estamos terminando, Pedro, ele disse, né, aqui, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro entendeu o que o Senhor quer de nós. Pedro entendeu. Aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes. O Senhor é o Deus que diz na palavra dele que ele apaga nossas transgressões. Não importa o que você fez de errado. Não importa o quanto você já falhou. Deus, ele apaga as tuas transgressões. Ele lança no mar do esquecimento. Ele é o único que não usa os nossos próprios erros contra nós. Ele é o único que nos ama incondicionalmente, independente de nossas falhas, de nossas limitações, das nossas imperfeições. Não permita que Satanás venha lançar sobre a tua mente que você não tem mais jeito, que o dom que você tanto almejou um dia não vai vir sobre você porque você é incapaz, porque você é limitado, porque você pecou, falhou. O erro que eu cometi não nos define. Pedro ter negado a Jesus não definiu ele. Depois disso, depois de Pedro ter negado a Jesus, a primeira pregação de Pedro, se converteram mais de 3.000 pessoas. Pedro quer levantar você. Jesus quer levantar você. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus para fazer aqui na terra sinais e maravilhas, para fazer coisas grandes, como ele disse que nós faríamos. Irmão, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o passo? O que é que eu posso fazer? O primeiro passo importante você já fez. É se perguntar. Se coloca à disposição do Senhor. Desce a olaria, porque é lá que ele vai falar contigo. Se coloca na disposição do Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus forjar em você um caráter segundo o caráter dele. Porque a gente ouve muito falar, vem, né? Tipo, Jesus você do jeito que você está. Ele aceita, mas ele transforma. Vem do jeito que você está, sim, mas ele vai te moldar. Ele vai tirar tudo que não agrada a ele. Ele vai forjar um vaso, ele vai criar um vaso para daí ele usar. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nós vivermos de qualquer forma, de qualquer jeito, não. A palavra de Deus, a Bíblia. Se nós cremos na Bíblia, no Salmo 91, que diz, né? Aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Salmo 91, né? Todo mundo pega Salmo 91, né? Bota de carro, bota de geladeira. Se você crê em Salmo 91, você vai ter que crer também no restante da Bíblia. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus.
Sem santificação, 1 Pedro 1,15, vá lá, na mesma Bíblia, que tem Salmo 91, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Em Hebreus 12:14, Novo Testamento, diz: esforça-se para viver em paz em todas as coisas, para ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Que a gente venha buscar santificação da parte de Deus. Crente não quer ser mais santo que ninguém, não. É porque a gente lê, a gente entende, a gente aceitou Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso aqui é o manual de todos aqueles que servem ao Senhor e os mandamentos do Senhor. Nós temos que cumprir, ser obediente aos mandamentos que Deus nos deixou. Nos mesmos mandamentos que diz: não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. É o mesmo que diz lá no o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Amar a Deus em primeiro lugar é cumprir os seus mandamentos. Eu amo a Deus. Como amo a Deus? Como nós devemos demonstrar o nosso amor para com Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o Senhor. Que essa mensagem, amados, penetre no teu coração e que venha causar aquilo ao qual o Senhor destinou ela. Que venha mudar. Se tem algo de errado, se tem algo ainda que não está de acordo com a vontade do nosso Senhor. Que possa transformar. Eu volto a dizer, Jesus está voltando. E Ele quer levar a igreja dele. E a igreja dele é eu e é você. Volto a dizer o que eu disse no início do vídeo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmão, então se porventura alguém que não é cristão ainda... então não vou para a igreja, eu não vou congregar. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso ir para a igreja. A palavra também diz que nós devemos congregar. Quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, sabe por quê, irmãos? Porque assim, quando você não estiver na igreja, então Deus não está contigo. Eu ouço alguém dizer assim, eu já ouço direto alguém dizer assim, porque quando você chegou aqui, Deus está neste lugar. Amém. Mas Deus está naquele lugar, naquele determinado lugar, porque você está. Porque é através de você que Deus está naquele lugar. Não é por causa do templo. Não é porque naquele lugar, entendeu? Se canta louvor, se prega a palavra. É porque você, que é uma serva de Deus, está naquele lugar. Deus está com você onde quer que você vá. Mas é isso. Temos que ser santos. Temos que buscar santificação. Porque Deus não habita em templos sujos. Deus não habita em lugares aonde se praticam o que a Bíblia condena, o que a Bíblia diz para não fazermos. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito e exaltado é o Senhor. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo cubra você com o sangue dele. Que dê livramentos para você, para a tua casa, para a tua parentela. Se porventura tem alguém na tua família que ainda não alcançou a libertação, que o Senhor Jesus Cristo cumpra na tua vida a promessa que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E creia que você e sua casa será salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É palavra também. Amém, amados? Glória a Deus. Bendito e exaltado é o Senhor. Mais uma vez eu te convido para ir no nosso canal, se inscrever, dar um like, coloca um comentário,
né? Se tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pedido de oração. Se você quiser refazer a sua aliança com Cristo, coloca o teu nome que eu vou estar orando por você. Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não há outro caminho. Muitos dizem por aí que todos os caminhos é mentira. O Deus com D maiúsculo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, só há um único caminho. Só há um que leva a ele, que é Jesus Cristo. Amém? Então, se você quiser aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, se você acreditar que ele veio, habitou como um homem, hoje vive na glória, sentado à direita do Pai, e voltará para buscar o povo dele, a igreja dele, e você quiser aceitar, fazer parte dessa vinda de Cristo, né? Ser arrebatado, ser levado para viver na cidade celestial. Coloca o teu nome que eu vou estar orando pela tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te dê um fim, né? O restante de dias aí da semana abençoado. Que te cubra com o sangue poderoso dele e te guarde de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz de Deus.